Torcida Colorada, se inscreve no canal. Vamos falar de Internacional? Inter também brigando aí pelo título brasileiro, enfrenta o Corinthians na quinta-feira. Notícias dos dois times, o Berton e o Ortega chegam a este Sport Center para informar a gente. O técnico Abel Braga começa a definir nesta terça-feira o time colorado que vai enfrentar o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro buscando o título da competição. Ele terá o retorno do zagueiro Vitor Cuesta, que não jogou no Maracanã porque estava suspenso. Com isso, Zé Gabriel vai para o banco de reservas. Na lateral direita, Rodinei expulso está fora e Heitor, que é o substituto natural da posição, entra no seu lugar. Do meio para frente, há a possibilidade de começar a partida com Thiago Galhardo, o que não aconteceu no Maracanã. Galhardo, inclusive, pode ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Hoje ele tem 17 gols. O Internacional, que já contava com a possibilidade do São Paulo colocar time titular na última rodada, porque o tricolor paulista assim tinha declarado. E isso é muito importante para o Inter, porque o empate do São Paulo contra o Flamengo ajuda o Inter, em caso de vitória do Corinthians, a ser campeão brasileiro. Bom, o São Paulo perdeu o Botafogo e isso reforça ainda mais a tese de que o São Paulo vai com o time principal, já que ainda precisa de pelo menos um ponto para se garantir na vaga direta da Libertadores, o que agrada muito o contexto colorado. Relembrando, o empate do São Paulo contra o Flamengo, combinado com uma vitória do Inter, o Inter sai campeão brasileiro. Vamos agora saber as notícias do adversário do Inter, o Corinthians, e quem chega é o repórter Flávio Ortega. Obrigado, Berton. Amigos do Sport Center, uma despedida melancólica do Corinthians do Campeonato Brasileiro, já fora da Libertadores, mas ainda com um pequeno objetivo, classificado na Sul-Americana, também esportiva e financeiramente interessante, o 9º lugar para o Corinthians, para a terceira fase direta da próxima Copa do Brasil. Claro que tudo isso é pequeno diante de uma reformulação no elenco que vai acontecer. Há uma expectativa muito grande também até a sexta-feira da divulgação da lista A do Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista de 26 jogadores. O elenco tem muito mais do que isso, né? Mais de 35 atletas, então muitos vão ficar fora. Justamente os atletas que não serão aproveitados durante a próxima temporada, aqueles que estarão ali no mercado para negociações. Para o jogo contra o Internacional nesta quinta-feira no Beira-Rio, Fagner e Gustavo Mosquito não devem jogar. Ambos machucados, vão realizar exames médicos, não treinaram, Mosquito com uma dor no joelho muito forte, uma pancada, e o Fagner com uma lesão na virilha. A tendência do Michel Macedo começar pela direita mais uma vez e lá no ataque iniciar com o Otero ou mesmo com o garoto Gabriel Pereira. São essas as novidades do Corinthians para este encerramento alvinegro dentro do Campeonato Brasileiro. Legal, Flávio Ortega e o Gustavo Berton trazendo as informações de Corinthians e Internacional, Renato. E o que o torcedor do Internacional deve estar na cabeça agora, imagino eu, é que o Corinthians continue jogando esse futebol das últimas partidas. Contra o Vasco não fez um bom jogo, né? Já faz tempo que o Corinthians não apresenta algo que encha de orgulho a sua própria torcida. E, em resumo, está jogando mal o Corinthians. Perdeu a oportunidade de chegar à Libertadores da América e é o que espera o torcedor do Internacional nessa última partida. O que você acha? E não vai adiantar toda essa reclamação, que para mim tem sim sentido. Eu achei que o lance ali foi exagerado, eu não daria vermelho, mas toda essa reclamação ficaria sem sentido se o Inter não conseguir ganhar do Corinthians dentro de casa, né? Como você disse, o Corinthians está numa situação... É o verdadeiro fim de feira, né, o Campeonato do Corinthians. Muito mal contra o Vasco. É um jogo realmente que eu peguei para assistir depois, inclusive eu estava no ar no momento que eu... Não, estava assistindo o Flamengo no momento que estava passando coisa, depois eu assisti boa parte do jogo e digno de dar uma dormida, assim, porque muito mal o Corinthians, praticamente não construiu nada. O time vem numa expectativa para a próxima temporada também, para tentar dar uma limpa no elenco. Acho que é até importante colocar aqui, o Corinthians, informação do meu timão, do Rodrigo Vessone, o Corinthians vai virar a temporada com possivelmente 50 jogadores no elenco. E isso é um absurdo, de verdade. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, sobre o que as últimas gestões do Corinthians fizeram com relação ao mercado. Tem jogadores que nunca jogaram. Imagina a folha salarial para pagar 50 jogadores, por mais barato que alguns sejam. E pior, você não ter um time base, um time forte para ser competitivo, para ir para uma Libertadores que metade do campeonato quase vai. Então isso é uma aberração de verdade. Acho que o Corinthians tem que rever todas essas coisas. Acho que a gente tem que sempre bater nessa tecla. Então tende a ser, porque para mim o jogo é jogado,
um jogo mais tranquilo para o Inter do que para o São Paulo. Se a gente olhar no antes, o Corinthians não tem nada mais a fazer nesse campeonato. O São Paulo joga até por uma questão de fase de grupos da Libertadores, que é muito importante, porque senão vai encavalar as primeiras fases da Libertadores, mata-mata, treinador chegando, essa pressão que já está no São Paulo muito forte. Então, vai ser muito complicado. Então, o Inter tem que fazer sua parte. Eu imagino um Corinthians fechadinho, e aí, para mim, é o momento onde o Inter tem mais dificuldade. O Inter com bola é um time que tem dificuldade para circular, para achar espaço. Os jogos que o Inter mais tropeçou no campeonato foram jogos que ele tinha que propor o jogo. Normalmente funciona mais reagindo, né, com mais velocidade, pegando o adversário desorganizado. Então tem que fazer a sua parte, né? O Inter, antes de tudo, eu até vi no GC, que a diretoria do Inter quer os áudios e tal. Eu acho que essa questão de áudio devia ser sim uma coisa aberta para todo mundo. Acho que não é nem esse caso só do Inter. Eu acho que seria algo mais transparente. Não acredito em má fé, de verdade, nessas teorias. Acredito que existem erros mesmo e sei que o Colorado tá pé da vida. Mas eu acho que a questão dos áudios era algo que poderia ser pensado, ser combinado, ver como que pode fazer, que deixaria a parada mais transparente, né? Acho que a gente já não profissionalizou até hoje a arbitragem no Brasil, a gente não tem essa cultura, então por que não deixar a coisa mais transparente, já que não é o ideal de preparação desses árbitros? Só para lembrar, Renato e fã de esportes, que no primeiro turno o Internacional chegou lá na Neoquímica Arena como favoritaço, se eu não estou enganado, era o líder na época ali, e o Corinthians venceu por 1-0 com aquele gol do Matheus Davó, né? Uma coincidência. Agora que o Corinthians volta a falar, ou fala em reformulação com os garotos da base, é bom lembrar que no primeiro turno o Internacional era super favorito e o Corinthians venceu por 1-0 aquele gol do Davó. Lembra dessa, Renato? Lembro, e era o Corinthians que estava numa situação bem difícil também. Na verdade, a temporada do Corinthians foi muito, muito ruim, né? Teve ali alguns bons momentos com o Mancini, tanto que o time chegou a estar mais perto da zona de rebaixamento do que de zona de Libertadores. Deu uma melhorada, mas foi um jogo que o Inter pelo futebol que jogava na época, não fez valer a qualidade que tinha, a organização que tinha. Então, eu sempre falo, cara, jogo é jogado, por mais que o Corinthians não brigue por nada, a gente está falando aí de um passaralho na próxima temporada, então vai ter gente também querendo mostrar serviço, vai ter gente querendo jogar para mostrar que ainda é útil. Tem que jogar, o Inter tem que jogar e como eu falei, jogar com a bola, que é um desafio para essa equipe. Bora falar de Atlético Mineiro, que está no mercado, né? Já pensando em um substituto para Jorge Sampaoli. O argentino não segue no Galo. E aí agora a diretoria procura um substituto. Vinícius Nicoletti chega.